Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. E como vocês estão? Tudo bem? Está começando mais um Foco Cristão. Eu sou o diácono Robson Silva e lhe convido a permanecer conosco para mais uma palavra do Senhor logo após a vinheta. Meus queridos, muito bem, eu queria deixar uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Palavra de Deus que é essencial para as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo, essa palavra, para que o YouTube venha entender que esse assunto precisa ser levado a mais pessoas, que você venha me ajudar a fazer essa obra do Senhor, a qual o Senhor tem colocado em meu coração e que é essencial nesses últimos dias para que a palavra do Senhor venha expandir. Inclusive, é justamente esse o assunto em que nós iremos tratar dentro dessa palavra, que será, dentro dessa reflexão que será falado aqui agora, amém? No capítulo de Mateus, do número 24, no versículo de número 14, assim está escrita a palavra do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Irmãos, a gente sabe que toda a palavra de Deus, a Bíblia, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos, acredite a gente ou não, queira a gente ou não. E se a gente crê ou não, independente da gente crer ou não, uma coisa é certa: a volta de Jesus é bem eminente e bem visível e todos vão notar. Mas há uma responsabilidade dada pelo próprio Senhor Jesus e que está na minha mão e na sua mão. Nós que servimos ao Senhor, nós que pregamos o Evangelho. Porque a própria palavra de Deus diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Esse Evangelho do reino. A gente vê que há uma mescla, há uma mesclagem nas pregações hoje em dia. Há um falso evangelho e um verdadeiro evangelho. Qual é o falso evangelho? O falso evangelho é simplesmente aquele em que as pessoas hoje sobem nos púlpitos e falam aquilo que as pessoas querem ouvir. O falso evangelho é aquele que os pregadores sobem no púlpito e massageia o ego das pessoas. Esse é o falso evangelho. Esse é o evangelho enganoso. Esse não é o evangelho do reino. Então, qual a diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho? Ou seja, o evangelho do reino que precisa ser pregado a todas as gentes, para só então vir o fim, como diz a palavra do Senhor. É simples. O evangelho do reino é o mesmo evangelho que João Batista pregou para Herodes, quando ele disse que Herodes estava em pecado, porque Herodes estava com a mulher do seu irmão. João chegou ao ponto de perder a cabeça, mas não perdeu o céu. O que nós precisamos nos tempos de hoje é simplesmente pregar o verdadeiro evangelho, ou seja, pregar sobre o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, pregar sobre o arrependimento de pecados. Não é passar a mão na cabeça de ninguém e dizer: você pode continuar do jeito que você está, que quando você morrer o céu é seu. Não. Isso é um evangelho bajulador. Esse é o evangelho falso. Esse é o evangelho segundo a eficácia de Satanás. É aquele que engana, que camufla uma verdade para parecer, que camufla uma mentira para parecer verdade e a pessoa pensar que naquela mentira que ele está acreditando, que parece ser verdade, ele vai herdar o reino dos céus. Mas, na verdade, quando chegar aquele grande dia, ou seja, o dia do julgamento, o próprio Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, porque não te conheço, não vos conheço. Esse evangelho que está sendo pregado, esse evangelho enganoso, é o evangelho segundo a eficácia de Satanás. É um evangelho bajulador que leva as pessoas ao engano e posteriormente levará as pessoas ao inferno. E também
quem está pregando esse falso evangelho vai prestar conta com Deus e o céu não vai herdar. Eu falo com toda certeza e toda convicção. Jesus, irmãos, quando ele veio aqui na terra, a gente não vê Jesus pregando, falando que as pessoas iam ganhar a chave de carro, chave de casa, falando que a vida aqui ia ser fácil, falando que depois que aceitar a ele como Senhor e Salvador, os problemas vão acabar. Eu não vejo Jesus pregando esse tipo de mensagem. É tanto que as mensagens de Jesus, as verdades que Jesus fala é tão dura que chega ao ponto de alguns discípulos que andavam com ele chegar e falar assim: rapaz, que tão duras são essas palavras. Quem, pois, pode suportar essas coisas? E pegar, dar linha na pipa, falar igual a gente fala aqui na Bahia, dar linha na pipa e não querer saber mais de Jesus. Mas quer saber quem é servo de Deus e quem não é servo de verdade? Prega o verdadeiro evangelho. Quando as pessoas ouvirem sobre o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que machuca a ferida, mas que cura a alma, aí sim você vai saber quem é servo de verdade e quem não é. Quem almeja o céu de verdade e quem não almeja. Quem está dentro por brincadeira ou quem está dentro do tempo para levar a sério as coisas santas e não misturar o santo com o profano. Então tem um falso evangelho que está se expandindo no mundo, mas a gente também louva a Deus porque há o verdadeiro evangelho também sendo pregado. Deus tem levantado homens e mulheres nessa terra que levam a obra de Deus a sério, que não deixa se corromper por causa de dinheiro, que não deixa se corromper por causa de bem material, que não deixa se corromper por causa dos bens aqui nessa terra, porque sabe que tudo nessa terra, quem verdadeiramente serve a Deus, sabe que tudo que há nessa terra é passageiro. Você pode comprar o melhor carro, a melhor casa, você pode desfrutar da sua vida quando Deus te abençoar, mas tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo vai ficar aqui, nada dessa terra, nada dessa vida a gente vai levar. Então, o melhor é a gente viver na presença do Senhor e nós, pregadores do Evangelho, a gente pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Reino, o Evangelho que fala que a pessoa é preciso a pessoa se arrepender, aí é preciso a pessoa muitas vezes perder aqui para achar lá. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Reino que Jesus pregou, é o que fala sobre a porta estreita, que você deve trilhar o caminho estreito, entrar pela porta estreita e não pela porta larga, como muitos estão fazendo por aí. Descer as águas batismais de qualquer forma, de qualquer maneira, sem arrependimento, não sabe o significado de descer as águas, não sabe o significado, ou às vezes sabe, ou dizem que não sabe, ou finge que não sabe, mas uma coisa é certa: a gente vai prestar conta do evangelho que a gente está pregando. A gente vai prestar conta do que a gente está ensinando, do que a gente está fazendo, dizendo que é na presença de Deus, se verdadeiramente é o verdadeiro evangelho ou se não é. Uma coisa que eu me lembro quando a gente morava lá na roça, irmãos, não sei se vocês já repararam, mas o meu sotaque, a minha forma de falar, a minha forma de conversar é uma forma roceira. Eu não aprendi a falar até hoje, falar bem, falar bonito. Não, falo do jeito que eu aprendi a falar na roça e me orgulho muito disso. Mas lá na roça era o seguinte: quando a gente era novo, os nossos pais saíam muitas vezes para pegar lenha e ele dizia assim: olha, se vocês bagunçarem a casa, quando a gente voltar, vocês apanham. E saía. Mas parece que a gente esquecia de tudo que eles falou. Aí parece que a gente esquecia de tudo que era avisado. E a gente agia como se a gente não tivesse pai, como se a gente não tivesse mãe e como se eles nunca fossem voltar. A gente bagunçava, a gente pulava, às vezes a gente quebrava coisa, derrubava coisa, mas ele voltava. E quando voltava, a gente prestava conta porque foi avisado. É justamente isso que vai acontecer. Muitos estão pensando que Jesus não vai voltar. Muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar porque muitos dizem assim: ah, isso é história da carochinha. Tanto tempo que a gente ouve falar isso e Jesus nunca volta. Mas se a gente olhar a nossa volta,
a gente vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo. Não sei se você vai ver esse vídeo agora, não sei se você vai ver esse vídeo daqui a 1 ano, daqui a 30 anos, não sei como vai ser o YouTube daqui futuramente, mas uma coisa é certa, se pode ser que você veja esse vídeo, não por agora, mas se você ver esse vídeo, chegar a acompanhar depois do arrebatamento, você vai dizer, rapaz, verdadeiramente o que estava sendo pregado aconteceu. Não somente nesse vídeo, mas Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, inclusive aqui dentro do YouTube, para pregar a palavra de Deus, para que naquele dia ninguém venha dar desculpa e dizer, eu não sabia. A palavra de Deus está sendo pregada. E você que escuta, que não serve a Deus ainda, fica esperto, fica atento no que está sendo pregado, no que está sendo ensinado. Examine as escrituras para que vocês não sejam enganados por um evangelho que não é o evangelho do reino, porque o evangelho do reino, ele fala sobre arrependimento, sobre deixar o seu pecado, sobre mudança de vida, para que você venha herdar o reino de Deus. Se não for esse evangelho que você está escutando, pode descartar. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer assim, se aparecer outro anjo pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldito, não dê ouvido. Então, cuidado qual o evangelho que você tem ouvido. Amém? O evangelho do reino fala a respeito de porta estreita, de caminho estreito, de sofrimento, de renúncia, de valor sobre o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você, pela minha vida e pela sua, por remissão dos nossos pecados. Jesus já fez a parte dele e é preciso a gente fazer a nossa. Não se engane, Jesus vai voltar e um dia nós prestaremos conta de tudo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, permaneça conosco nesse canal, curta, comente, deixe seu like, compartilhe, me ajuda a fazer essa obra que Deus tem posto no meu coração e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. E se Deus permitir, se o Senhor, Criador dos céus e da terra, permitir, a gente se vê no próximo vídeo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.